Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 31 de outubro. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, dizia Jesus: a que é semelhante o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? Ele é semelhante a um homem que joga uma pequena semente de mostarda em seu jardim. Ela cresce, se transforma numa grande árvore, e os pássaros vêm e fazem seus ninhos nos seus ramos. Ele é também semelhante a uma mulher que coloca uma pitada de fermento em 3 medidas de farinha, e tudo fica levedado. Assim é o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega para nos orientar, nos exortar e também nos corrigir. Porque a palavra de Deus é um alimento constante para a nossa fé. E dentre os meios de crescimento espiritual, que são a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, para nós católicos também o terço de Nossa Senhora, ela está aqui presente como uma constância, porque em todas as gerações os homens e as mulheres são convocados a retornarem ao Evangelho, não somente à sua letra, mas também ao seu espírito. Por isso, hoje, na primeira leitura, o apóstolo Paulo aos Romanos vai recordar que toda a nossa vida é uma esperança. Esperança de algo que nós ainda não possuímos. Diz ele: nós já fomos salvos, mas na esperança. E é nesta esperança da vinda de Jesus que nós vamos realizando a nossa missão para desvelar o mistério do reino de Deus na vida das pessoas. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é o conteúdo da pregação e da vida de Jesus. O reino de Deus, algo caro para a sua pregação. E hoje, então, ele vai perguntar: a que é semelhante o reino de Deus? Com que poderei compará-lo? E ele não dá nenhuma aula profunda sobre o tema. E nem procura desenvolver uma racionalização também sobre este reino. Ele não é uma ideia, ele não é uma ideologia, ele não é uma geografia. Nenhum sistema político, nenhum sistema religioso, nenhum sistema social e mesmo geográfico é o reino de Deus. Mas todos eles estão a serviço, ou deveriam estar a serviço, para desvelar esse mistério do reino na vida das pessoas. O capítulo 13 de Lucas, e neste capítulo nós encontramos diversas imagens dadas por Jesus. Por exemplo, a figueira estéril, a pequena semente de mostarda, nós temos também o fermento, nós temos a porta, nós temos a raposa, nós temos a galinha. E todos esses exemplos ele vai procurando dar para desvelar ou tentar desvelar o mistério do reino de Deus na vida das pessoas. Possibilitar que cada homem e cada mulher consiga contemplar com os olhos do Espírito o mistério desse reino e se envolva com ele, e forme uma comunhão de aliança de vida com ele. Por isso Jesus vai dizer: o reino é semelhante a um homem que pega uma pequena semente de mostarda e atira no jardim, e ela cresce e vira uma grande árvore, e os pássaros vêm e fazem seus ninhos em seus galhos. Aqui ele apresenta o contraste entre a pequenez da semente e a grandeza da árvore, de tal modo que nem o semeador e nem a terra são relevantes, mas aquele que cultiva, o próprio Deus. A pequenez que vai fazendo acontecer as grandes obras do reino. E os pássaros que vêm sobre os galhos da árvore são os povos pagãos, os gentios. Aqueles que vêm se abrigar nesta árvore do reino, para também poder contemplar e testemunhar esse reino.
E depois ele vai dizer: é também semelhante a uma mulher que pega uma pitada de fermento e coloca em 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Jesus utiliza muitas vezes a imagem do fermento. Às vezes ele significa fermento de maldade, às vezes ele significa também fermento vicioso, impuro. Mas aqui Jesus diz que esse fermento tem uma outra tonalidade, tem um outro significado. Ele age invisivelmente, ele age de modo discreto, ele está ali presente de modo invisível, mas vai levedando, vai possibilitando a levedura de toda a porção de farinha de trigo. E assim também é o reino, e na sua pequenez e na sua invisibilidade ele vai acontecendo, ele vai sendo desvelado na vida das pessoas. Só Deus pode fazer o reino acontecer. E é por isso que na oração do Pai Nosso nós pedimos: venha a nós o vosso reino. O ser humano tem o poder de trabalhar, de se entregar, de se doar, para fazer acontecer esse reino em nossa história, ou sementes do reino. E nós semeamos semente do reino quando nós conseguimos ser solidários, quando nós aprendemos a perdoar, quando nós conseguimos também apaziguar as violências dos corações, quando nós procuramos construir a paz e quando cada um de nós procura varrer a porta da sua casa, limpar a porta da sua casa, transformar a vida da sua família, porque toda a paz começa em casa. O reino começa em casa, quando cada um de nós procuramos e lutamos para sermos bons uns com os outros. Por isso Jesus apresenta nesta manhã de hoje esse grande desafio, porque o reino vai acontecendo naquilo que nós achamos que é fraqueza, mas ele vai agindo de modo invisível até fazer com que tudo esteja congregado em Cristo, até que Cristo seja tudo em nós, até que Cristo esteja no meio de nós, porque Ele é o reino. O reino é uma pessoa que convoca a mim e a você para sermos discípulos e discípulas dele. E o discípulo e discípula é aquele que convive com Jesus, é aquele que ouve Jesus, é aquele que diante de cada situação da vida pergunta: o que o Senhor faria? Como o Senhor agiria? O que o Senhor falaria? E assim, se nós tivermos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré, então nós estaremos de modo muito pequeno, de modo invisível, fazendo o reino acontecer entre nós. E esse é o grande desafio para a igreja, esse é o grande desafio para as comunidades, esse é o grande desafio para a humanidade. Crermos que nas pequenas coisas, na invisibilidade das pequenas coisas, o Senhor vai fazendo acontecer o seu reino entre nós. Mas para isso, cada um de nós precisa se deixar transformar pelos valores desse reino e se converter também em semeadores do reino, semeadores da semente do reino. E Jesus vai dizer que só os pobres e humildes é que conseguem entender e compreender esse mistério do reino. São nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, pequenos e invisíveis, que o reino vai se fazendo entre nós, porque o Senhor está no meio de nós. Logo mais às 18 horas eu estarei celebrando aqui na nossa matriz de Nossa Senhora da Conceição. E no dia 2, dia de finados, nós teremos as nossas missas às 8 horas da manhã, aqui na matriz de Nossa Senhora da Conceição, 10 horas da manhã no cemitério de Carneirinhos, 3 horas da tarde no cemitério da comunidade de Santa Rita de Pacas, e às 19 horas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser, e que o reino seja realidade entre nós. Paz e bem.